pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo com mais um programa do Gestar ao Acalentar. Eu, Carita Rosa. Eu, Poliana Matede. Gabriela. Thaísa. E hoje iremos falar sobre um tema muito bacana, sobre o trabalho de parto, a fisiologia do trabalho de parto. Thaísa, começa descrevendo pra gente como que é isso, como que é esse início como é essa mágica? É uma mágica. Então, uma coisa que eu sempre falo lá no consultório é o seguinte: o trabalho de parto não é igual acender e apagar uma luz, não é igual um interruptor, que você está lá plena, de repente está bombando de contração, né? Existe todo um processo, né? A coisa, ela flui de forma... Ela flui mesmo. Então, assim, existe aquela história da fase latente, existe a fase ativa do trabalho de parto. Então, a gente tem que entender que quando vai chegando no final da gestação, chegou no termo, que é a partir das 37 semanas... A gente nota que as contrações, que a gente chama de contrações de treinamento, né, que a gestante já está tendo algum tempo, a barriguinha ela já está ficando mais dura com frequência e tudo mais, ela vai começar a vir acompanhada de uma certa dor. Então, antes, a barriga ela estava só durinha, e de repente ela nota que está vindo uma cólica junto. Então, a gente tem que saber que o trabalho de parto, as contrações elas vão iniciar, mas elas vão iniciar de forma menos intensas, mais espaçadas, e aí, de repente, essas contrações elas vão ficar um pouco mais intensas e um pouco mais frequentes. E isso seria, geralmente, a fase latente, né? Então, assim, ela ainda não está uma contração ritmada, ela é uma contração que vem uma agora, uma daqui 10 minutos, de repente, e daqui 2 horas ela volta. Né? Então, isso já pode, sim, ser o sinal de que o trabalho de parto está começando, mas ainda não é necessariamente o momento que você tem que ir para a maternidade, por exemplo. Interessante isso. Desculpa, Gabi, só vou complementar uma coisinha da Thaísa, dos horários que geralmente essa mulher sente, né? Porque a gente tem que lembrar que o trabalho de parto é lindo, maravilhoso, mas é um evento hormonal. Isso. Então, geralmente, essa mulher vai começar a ter uma cólica, até que deflagrar esse trabalho de parto, geralmente é na madrugada ou no começo da noite. E o que acontece muito, o paciente às vezes liga pra gente 5 horas da manhã, doutor, acho que vai. 8 horas da manhã não foi, porque não tem contração. Então, essa dica do interruptor eu vou levar para mim, porque é muito massa. Porque eu falo assim, entrar em trabalho de parto é igual ligar um carro a álcool em dia de frio. Você tenta, até que vai. Então, assim, cada um explica de uma forma, porque é uma coisa tão subjetiva, né? Sim. E aí, exatamente. Não, eu queria falar só um pouquinho anterior a isso, falar dos pródromos, né? Que às vezes tem algumas mulheres que apresentam esses pródromos. Na verdade, acho que todas apresentam, né? Algumas de forma sinais e sintomas, outras de forma emocional, sentimentos, né? Mas podem apresentar. Então, tem mulheres que às vezes têm diarreia, falam-se nisso, né? Diarreia como pródromo de trabalho de parto, certo? A perda do tampão, que pode ser um sinal de pródromo ou não, né? Depende. Porque o tampão é uma secreção que fica no colo, né? E o que é isso? Quando está se perdendo, quer dizer que esse colo está trabalhando, que ele já apresenta uma certa dilatação, por isso que tem essa perda. Então, pode ser um sinal, né? Tem mulheres que a faxina é um sinal, né? Que acorda naquele dia, assim, né? Naquela disposição. E nesse dia que vai entrar em trabalho de parto. Eu tive a minha experiência, a minha foi mais ou menos assim. Que foi um dia, eu estava na Humanizadim, trabalhei até umas 5h30. E aí eu fui pra casa e fui tomar um banho e liguei meu funk, né? Eu gosto de funk, tá? Me julguem. Liguei meu funk e tava lá dançando no banho. Aí o Luiz Fernando chegou e falou, que é isso? Que energia é ela? Eu falei, é essa, né? Eu falei, nossa, hoje eu tô numa energia de parto. E foi nesse dia que tudo aconteceu, né? Então, às vezes aqueles últimos dias, assim, que a mãe tá mais melancólica, né? Enfim, então tem esses sinais que são os pródromos também, anteriores a essas contrações iniciais. Sim, o pródromo ele pode durar semanas, né? Então, assim, a perda de tampão, essas coliquinhas, às vezes eu falo com as pacientes que é uma coliquinha no pezinho da barriga, parecendo uma menstruação, né? Isso pode durar semanas aí, né? Até deflagrar mesmo o trabalho de parto. Ou horas. Ou horas. Ou rapidinho. Depende de cada paciente, né? É por isso que a gente estuda, né? Porque se tudo fosse igual, os protocolos funcionariam para todo mundo. Foi, e isso justamente, Thaís, isso foi igual o parto dessa semana.
que eu estava com a paciente e falei, está tudo bem, super tranquilo. 15 minutos depois... Período expulsivo. Período expulsivo. Inclusive, devo dizer, né, que eu liguei pras duas, eu liguei pra Karen, eu liguei pra Poliana. Thaísa tá numa Tá de paz. Super. De repente, Thaísa vem pra maternidade. Eu no meio da Marginal Botafogo. Thaísa, pode voltar pra casa. Thaísa nasceu. Eu falei, gente, que é isso? Mas é isso, parto é isso. É essa energia. Eu falei, Poli, ó, pode vir, tá aqui, tá tudo bem. De repente. Nasceu. Então, é essa energia, né? Sim. Isso é muito, muito legal, né? Voltando um pouquinho sobre as fases, acho que a gente precisa falar sobre a fase ativa. Sim. A fase ativa, né? A hora, a dúvida, as pacientes chegam assim, mas eu vou saber a hora que eu estou em trabalho de parto? E eu respondo o seguinte no consultório, se você está na dúvida, é porque não é. Exatamente. Porque na hora que for, você vai ter certeza. E aí, na hora que você tiver certeza que às vezes é a hora de ir para o hospital. Tá? Por que eu falo às vezes? Porque, assim, por mais que esteja na fase ativa, às vezes a gente espera um pouquinho em casa, aí, né, ligou para a doula tá lá fazendo massagem. Bom, o que é fase ativa conceitualmente? São as contrações de 3 em 3 minutos, durando 1 minuto cada uma, tá? Assim, 2, 3 horas, você pode saber que tá na fase ativa, tá? Então, essa é a hora que a gente precisa examinar, precisa ter uma frequência de exames. E quando eu falo exame, não é exame de toque, né? Assim, o toque às vezes é necessário, sim, mas não necessariamente toda hora a gente tocar, né? Isso vai ser individualizado. Mas ouvir o coração do neném, pode falar. Então, conceitualmente seria isso, né? Mas eu acho que uma coisa que eu também sempre falo no consultório é assim, quando chegar na fase ativa, a contração não para mais. Isso. Então, assim, lá no pródromo, vai acontecer aquilo que eu havia dito antes, né? Você começa a ter umas contrações, umas dores que você antes não sentia, mas que também não são tão limitantes, porque na hora que começa a contração mais intensa, você começa a ter uma postura de defesa da dor, você começa, às vezes, a vocalizar e tudo mais. Na hora do pródromo, você ainda não tem isso. E espaça, né? O tempo espaça das contrações. Na hora que a contração começa a vir e ela não para mais, e ela assume aquele ritmo, aí sim você pode ter certeza que você está na fase ativa. Às vezes, quando é o nosso primeiro filho, né, a gente ainda fica meio insegura, será que tá, será que não tá, né? Mas é nesse momento, geralmente, que acontece a fase ativa. Eu falo, a fase ativa, a paciente sai da zona de conforto. É isso. Né? Uhum. E o corpo fala, né? Exatamente. O corpo fala. E aí é a hora da gente procurar assistência, né? Que seja hospitalar com o médico, que seja com a enfermagem, né? Com a enfermeira em casa, que é a hora de procurar assistência, porque a gente precisa de um controle da vitalidade desse feto, né? Porque é nessa fase que a gente pode ter alterações de vitalidade importantes, né? Que a gente possa precisar de uma intervenção. Então, essa é a hora de ir para o hospital, essa é a hora de ter o acompanhamento de quem vai levar esse parto, né? Isso mesmo. Porque a gente tem que trabalhar dentro de um parto seguro. Parto seguro não é tocar paciente toda hora, não é hospitalar, não. Parto seguro é você monitorar a mamãe, medir pressão, olhar esse bebê, ver a frequência com que ele está batendo, né? Monitorar esse bebê antes, durante e depois da contração e fazer uma ausculta desse BCF longa, observar, ser mais enfático nessa hora, né? A gente aqui trabalha da mesma forma, então eu falo, a gente é a louca do BCF. O BCF tá escrito, é para ver de meia em meia hora. Tá aqui na minha Não testa. sei. Louca do BCF. Louca do BCF. Eu tenho 3 sonar dentro da bolsa, porque me dá até palpitação de eu pensar que num parto vai acabar minha pilha. Porque tem que ver de meia em meia hora, mas eu vejo a cada 5 minutos, não sei. Que é coisa mais gostosa de que ouvir o coraçãozinho batendo ali, né? Não, e no expulsivo, você tem que ouvir esse BCF com frequência, porque às vezes você precisa finalizar esse parto com um vácuo, com um forceps, porque esse bebê está fazendo uma contração persistente. Pode ser um bebê que tem a sua vitalidade alterada. Então, isso faz diferença. É para isso que o médico está lá. Não para atrapalhar a mulher. Ele está lá para poder
fazer o melhor. Dar segurança. Dar segurança. E eventos adversos acontecem, complicações acontecem. Estamos lá para tentar minimizar esse risco. Não, e essa é a nossa importância, né? De estar do lado da paciente, avaliando o bem-estar materno, fetal, né? Ouvindo o coraçãozinho do bebê e tudo mais. Por quê? Porque, principalmente essa fase, né, inicial do trabalho de parto e a fase ativa, ela não tem tempo para acontecer. E vai depender disso, da mãe e bebê estarem bem e a gente esperar o tempo de cada um, né? Porque são diferentes. Então, tem mulher que vai em 1 hora, vai dilatar 4 centímetros. Mas tem mulher que em 4 horas vai dilatar 1 centímetro. E tá tudo bem, se tiver tudo bem com ele e com o bebê, tá tudo certo. Então, a gente tem essa segurança de estando bem mãe e bebê, de esperar o tempo deles, né? De cada um. E é importante saber isso. Acho que quando a gente divide o parto didaticamente, né, em pródromo, fase latente, fase ativa, é importante, porque às vezes elas perguntam, mas quanto tempo? Não sei, gente, não sei. Exatamente. Quem dera eu soubesse, né? Se eu soubesse, Sim. as coisas seriam muito mais fáceis. Mas a gente não sabe o tempo e é isso, é avaliar a vitalidade. Vitalidade preservada é parto que está continuando. Vida né? que segue. Vida que segue. Inclusive, é bom desmistificar isso, porque os livros, né, quando a gente lia lá os livros da obstetrícia antigos, que falavam da fase ativa evoluir 1 centímetro por hora, né? Inclusive, os partogramas antigos, né, tinha toda essa questão para a gente poder documentar, tocar a gestante a cada 1 hora para ver se está evoluindo 1 centímetro por hora, se não tiver, dar um diagnóstico de desproporção. Hoje a gente sabe que não é assim que funciona. A fisiologia, ela é muito particular de cada parto, de cada corpo, de cada bebê. E é claro que existe uma ansiedade. O trabalho de parto, a gente quer muito, né, conhecer o bebê, né? Então, assim, às vezes os pacientes passam dias em fase latente, igual foi o caso da paciente da Poli, que ficou 7 dias. Eu tive uma recente que ficou 3 dias em fase latente. E aí fica aquela coisa, tá demorando muito. Ou então chega um trabalho de parto, a paciente chega lá com 6 centímetros, dá 4, 5, 6 horas, está com 7. Não, mas tem alguma coisa de errado. Não, o tempo é do bebê, não é o nosso, né? A gente quer que as coisas aconteçam, a gente vive no mundo imediatista, que a gente quer controlar tudo, mas o trabalho de parto a gente não controla. Gestação e parto a gente não controla, né? O que a gente controla é BCF. Exatamente. E nem desfecho de parto, né? Exatamente. Eu tô aqui pensando, Thaís, um dos nossos últimos partos, que foi uma indução, a paciente entrou em trabalho de parto, dilatou, era um bebê que estava alto, começou a ter a vitalidade alterada, a gente aventou a possibilidade de passar um vácuo, mas estava alto, não seria viável, então nós operamos. E quando a gente operou, nem sempre a gente vê alguma coisa, gente. Mas nesse parto era um cordão curtíssimo. Era um cordão de 25, 20 centímetros. Então, a única coisa que a gente sabe é o BCF. É isso. Como vai ser o parto, a gente não exatamente. sabe. É que a gente Mas controla. a gente está preparado para que seja um parto vaginal assistido, um parto cesárea. Nós estamos preparados. A gente tem tudo isso dentro da nossa bagagem, mas a gente espera que seja com menos intervenção e o mais fisiológico possível, né? E mantendo o papo sobre tempo de parto, né? O tempo nem sempre é só orgânico, né? A gente tem, né, o partograma, a curva de Zhang, né, que hoje que é o que a gente segue. Mas isso tudo é orgânico, né? E a gente não pode esquecer que a mente, né? Lá a Carta falou lá num podcast anterior que a gente tem que cuidar do corpo, mente e alma. A mente, ela pode atrapalhar, fica pesado, mas a mente pode sabotar, influenciar no tempo desse parto, né? Então, assim, eu estou ansiosa, eu tenho liberação de adrenalina e tiro a ocitocina da jogada. Então, o parto fica um parto mais arrastado mesmo. Eu lembro que no meu parto, né, quando a minha mãe estava me parindo, ela parou a dilatação com 6 centímetros. Então, eu carreguei isso dentro de mim de alguma forma e aí chega quando eu estou parindo, lá 6 centímetros eu travo. Então, tem toda essa carga, né, essa bagagem
bagagem emocional que a mulher traz e que pode influenciar nesse tempo de parto também. O Michel Odan, que fala muito de parto, ele fala o seguinte, em relação a tempo de expulsivo, né? Que o expulsivo, teoricamente, ele pode durar 2, 3 horas, né? Mas se tiver vitalidade preservada, pode prolongar. E ele fala o seguinte, que a mulher que ela não é nem atrapalhada demais, nem acalmada demais no expulsivo, o período expulsivo dela dura 15 minutos, 20 minutos, né? Mas se eu tô lá tentando salvar essa mulher, porque muitas vezes a gente tenta salvar, né? Porque ela está com dor, então eu quero salvá-la. E aí eu acalmo demais, eu tenho um expulsivo maior. Ela vai ficar mais tempo naquele expulsivo porque eu estou atrapalhando essa fisiologia, né, hormonal dela. Olha, só uma observação. A gente às vezes está pensando em coisas assim muito complexas. Sabe uma coisa que é muito comum, que atrapalha essa mulher? É quando ela já tem filhos. Uhum. Ela fica preocupada com quem que deixou, o que é que vai comer, qual que é a roupa que vai vestir, quem está cuidando. Nossa, não sou eu. Então, a mulher que tem, já é o 2º, 3º filho, você vê que ela quer parir, mas ela está pensando em casa no outro filho. Exatamente. E isso dói o coração da gente, né? Mas é uma coisa que verdade. acontece, esse sentimento. Ela tá ali, mas a cabeça dela não tá, porque ela tá pensando nos outros filhos. Culpa Mãe materna. é fantástica. A culpa Eu materna. tive uma paciente que pediu para ligar para os filhos, ela estava no expulsivo. Sim, eu Pediu pra lembrei falar. dela. A culpa materna vai estar sempre aí, né? Tanto que é louco, né? Mãe, tá lá no expulsivo. Liga pro para meu meus filhos. Comeu, o que você comeu? E foi bem isso, né? E foi tão bonito. Foi. E depois disso, parecia que tá esperando só aquela ligação. Desligou, a Bora correria, centro cirúrgico, tarará, nasceu. Porque mãe, gente, mãe é fantástico. Mãe É inexplicável. é um deslumbre. Então, esse sentimento da maternidade, ele é, ao mesmo tempo que é lindo e maravilhoso, mas vocês que já têm bebês, vocês são, entre aspas, né? Corajosas, né? Mas chega um momento que você fica ali naquela ambiguidade. Meu Deus, faço isso ou aquilo, o que está mais certo? Eu estou aqui parindo, mas eu tinha que estar lá com o outro. É isso mesmo. E lembrar que corajosa não é ausência de medo, né? Porque a gente vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. É isso. Vamos para sinuca de bico agora? Ixi, Eita. joga pra Gabriela. Não, vocês adoram uma polêmica, né? Claro, A bolsa rota. E aí? E a bolsa rota? Tem que internar? Tem que induzir? É trabalho de parto? Nasce no táxi? Eu preciso de... Igual a novela da Globo. Romper a bolsa para entrar em trabalho de parto. E aí, E aí? Gabi? Olha, o trabalho de parto pode acontecer, né? Não necessariamente a bolsa tem que romper para que ele aconteça, né? E romper a bolsa também não é uma indicação de internação hospitalar. Como nós conduzimos, né, nossa equipe, em relação à bolsa rota, a gente falando assim, daquela paciente que está lá assistindo Netflix, de boa, na casa dela, e ploque, né, a bolsa rompeu. Então, a gente gosta de examinar essas pacientes, né, para ver como que esse bebê tá, a cor desse líquido, que é importante, né? Então, esse bebê estando com uma boa vitalidade, líquido claro, a gente conversa com a paciente sempre, né? A gente conversa com a paciente o que ela quer, qual que é o desejo dela, o que ela que se espera, né? E dentro das possibilidades, o que ela escolher e achar melhor. Mas a gente sabe que a bolsa rompeu nas primeiras 6 horas, a grande maioria das mulheres entram em trabalho de parto espontâneo, né? Quem não entrou nessas 6 horas, nas próximas 24 horas vão entrar. Então, a nossa orientação para as pacientes, se elas se sentirem seguras em relação a isso, é ir para casa e aguardar 24 horas esse trabalho de parto, que na grande maioria das vezes vai acontecer. E após essas 24 horas, a gente pensa numa forma de indução, uma intervenção hospitalar. Uma observação. A Gabi fala assim, a gente manda essa paciente para casa e 24 horas depois a gente propõe outra coisa. Não é assim.
A gente vê É a bem paciente a assim. cada 6 Ah, sim. horas, a gente pede para ir no consultório, ou a gente vai até a paciente. Não é, ai, doutora, rompi minha bolsa. Ela vem, a gente examina, a paciente segue. Não, a gente a partir acompanha do a momento, paciente, com certeza. vamos descrever, acompanhar. A gente prega na paciente Sim. Telefone, as loucas do BCF. Por quê? Porque é um momento que é importante. A gente tem que lembrar, a bolsa rompeu, pode ter um prolapso de cordão, Sim. Isso. né? Pode ter uma infecção do líquido. Sim. Então, a gente precisa monitorar a paciente. Então, não é simplesmente minha bolsa rompeu, vai para casa para 24 horas. Porque a gente já tem dentro da nossa estrutura, fica tão automático que a gente fala assim, parece que a paciente ficou sozinha. E não é. É nesse momento em que ela precisa ser mais examinada. Examinada não é toque vaginal, examinada é ver, avaliar a vitalidade fetal. E uma outra necessidade é bolsa rota com cotonete positivo, que é o Streptococcus. É importante internar e fazer antibiótico. A gente vai com um suavezinho, para quem se esqueceu, não sabe o que é. O suave é aquele cotonetezinho igual do Covid, que todo mundo fez várias vezes, né? Só que você faz com meio de cultura próprio, colhe a secreção da vagina, secreção anal e encaminha para o laboratório. Então, isso é uma maneira que a gente tem de fazer rastreio, né? Se essa paciente com a bolsa rota positiva, a gente precisa de fazer antibiótico. Precisa fazer antibiótico. Precisa iniciar a indução? Pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender do que você colocar para aquele casal. Se estiver tudo bem e for apenas o estrepto positivo, você pode esperar 24 horas. 96% dos partos se deflagram nas primeiras 24 horas. Uhum. Porque esse tema da bolsa rota e trabalho de parto espontâneo, a gente pode ficar aqui 5 dias falando dia e noite que a gente vai sair sem uma conclusão. Isso é tema de congressos e alguns acham que tem que induzir imediatamente, outros acham que pode esperar. E a gente chegou no meio termo do que a gente trabalha. Na Humaniza, o que nós fazemos quando é paciente bolsa rota? A gente espera 24 horas. Uhum. Está tudo bem, a gente espera 24 horas. Não entrou em trabalho de parto, a gente começa a indução. Ah, doutora, mas eu quero esperar 5 dias. Olha, poder até pode, mas não é assim que nós trabalhamos. A gente mostra. Porque quanto mais tempo se espera com a paciente com a bolsa rota, você aumenta a chance de infecção. Uhum. Então, a gente está finalizando um pré-natal e a gente quer, óbvio, um êxito positivo. Dentro de tudo que tem na literatura, nem induzir imediatamente, nem esperar X dias. A gente colocou desta forma, né, o nosso trabalho, porque a gente tem que ter um padrão entre nós. Então, simplesmente isso. Gente, medicina não existe o certo ou o errado. Existem os caminhos a serem seguidos. E aí a gente vai colocando e decidindo todo mundo junto, Tem né? que pesar risco-benefício. Família então, e nós. E a gente pergunta para a paciente, olha, sua bolsa rompeu, tá assim, assim, assim. O que você quer? Ai, doutora, eu queria induzir, eu tô cansada. Ok, tá tudo certo. Uhum. E outra coisa, a gente está atualizando também constantemente. Pode ser que, né, daqui um mês seja diferente nossa conduta, né? Sim. Hein, deixa eu perguntar uma coisa, Thaísa. Aí tá lá, a paciente rompeu a bolsa e vem a sogra para você e fala assim, doutora, mas e o parto seco, doutora? Não é? E aí? E que aí? Que você responde? Então, o tal do parto seco. Então, não existe parto seco, né, gente? A gente tem que pensar que o líquido amniótico, ele é composto principalmente pelo xixi do bebê, né? Então, do mesmo jeito que a gente, quando bebe muito líquido, a gente faz muito xixi, a mamãe que se hidrata muito, esse líquido ele vai sendo refeito a cada 3 horas. E é como se fosse assim, é uma analogia como se fosse uma bexiga cheia de água mesmo. Na hora que a gente estoura a bexiga, realmente não vai parar de descer líquido. Mas ele
ele está sendo produzido a cada 3 horas e o bebê ele funciona meio que como uma rolha também. Então, ele não vai conseguir eliminar 100% daquele líquido. Sempre vai ficar aquela quantidadezinha basal ali que vai sendo refeita. Então, tanto é que existem alguns casos de rotura prematura da bolsa em bebês muito prematuros, né? Assim, às vezes uma mulher rompe uma bolsa com 30 semanas e como o bebê é muito prematuro e tá tudo bem com ele, apesar de ter rompido a bolsa e tá tudo bem com a mãe, a conduta é a gente aguardar para que o bebê possa nascer com as melhores condições, porque com 30 semanas, por exemplo, ele é muito prematuro. Tem mulheres que chegam ao termo, né? Então, elas chegam a 37 semanas com a bolsa rompida com 30 semanas. Então, não tem como esse parto ser seco. Esse líquido ele vai sendo refeito. Ótima saída. Isso é importante. É importante ter essa orientação e a paciente fala assim, ai, doutora, não para de sair líquido. A gente tem que falar, graças a Deus. Que bom. Esse líquido, o rim tá funcionando. Esse líquido, ele lava essa vagina, né? Não deixando as bactérias da vagina invadirem o útero, né? Porque é tão interessante a natureza, nosso útero é estéril, mas nossa vagina tem uma fauna e uma flora. Ali, então tem fungo, bactéria, mobiluncos e por aí vai. Então, isso é importante, é um sinal perfeito. Ó, não para de sair líquido. Ótimo, eu fico super tranquila. E é um tema importante de desmistificar, né? A questão da bolsa rota, né? Porque quem faz a nutrição, a oxigenação do bebê, não é esse líquido e a bolsa, é a placenta, né? Então, a principal função do líquido é essa questão, né? Não infecciosa, né? De proteção infecciosa e também uma proteção do bebê contra trauma, né? Porque o bebê fica naquela bolha, né? De água. Então, é a principal função. E é importante, porque gera muita dúvida mesmo, né? E aí a paciente fica insegura, porque fica ouvindo, né? A sogra, a mãe, fala alguma coisa, então é importante, né? Tem informação sempre. Exato. Dentro desse tema, bolsa rota, que a gente ainda vai abordar especificamente um podcast sobre, é assim, bolsa rota, você vai dividir se é pré-termo ou no termo, e se for no pré-termo, se é pré-termo extremo ou não, e como que você vai conduzir, né? Basicamente, avaliando infecção e vitalidade. Pacientes no termo, a depender do que a paciente deseja, né? Tem cotonete positivo? Não tem? Aí indica o uso de antibiótico ou não. Que aí eu já vou dar um gancho, que isso é importante, porque as pacientes... essa coisa de soro de rotina para todo mundo, isso é muito desatualizado. Então, a paciente chega no hospital, ela está em trabalho de parto, a primeira coisa que faz, jejum, tricotomia e um soro na veia. Deus me livre. Para todas. Então, assim, saber do cotonete, isso me dá mais um item para o meu checklist. Olha, não precisa de acesso, né? Essas condutas desatualizadas, elas têm que ser banidas. Isso não é legal. A gente tem que entender que o parto é fisiológico, o parto é da mulher. As equipes de saúde, elas têm que entender que elas estão ali para olhar. Assistir. Fazer daquele momento um momento bacana. Não atormentar a cabeça dessa mulher. Você está lá fazendo uma força enorme, porque tem que botar força. De jejum, quem dá conta? O mal dá conta de dormir de jejum. Então, assim, são pequenas coisas que a gente muda o caminho, muda a forma, para mudar o mundo primeiro, tem que mudar a forma de nascer. Então, respeitar esse trabalho de parto. E uma ênfase que eu acho que a gente precisa colocar aqui. Gente, parto dói. Parto não é porque foi um parto vaginal que essa mulher não vai ter dor na vulva, não vai ter dor na vagina, não vai ter dor no pé, no cotovelo. Dói. Músculo, né? Porque é muita força, é energia, agacha, levanta, muda de posição, chuveiro, bola, banqueta. Não é que é circuito curves, não, mas basicamente assim, porque não tem posição. Não tem posição, tudo tá ruim, sentado tá ruim, deita tá ruim, no chuveiro tá ruim. Até que vai e que esse bebê chega. Então, cansa, exaure.
né? Então, a gente fica falando assim, fase de trabalho de parto, pródromo, fase latente, fase ativa, período expulsivo. Às vezes é tudo junto e misturado. Exato. Sim. Não tem Tudo como a junto, gente... misturado. E no meio disso tudo ainda tem a família pressionando, o fulano pressionando. É tanto celular hoje na sala, que às vezes a mãe chega com 2, o pai com 2, fulano com não sei o que. Olha, o bebê nasce, as pessoas não veem o bebê, porque tem que mandar tanto zap, né? Eu falo, olha, o parto só acaba depois que sai a placenta, espera só um pouquinho. Senão ainda dá retenção placentária. Então, são coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia que a gente vai ficando calejado, né? Vai aprendendo. E aí, Polly, manda mais uma... Não, já esgotei aqui as minhas perguntas. Eu acho que é só assim, ficar claro que a gente divide didaticamente o parto, mas que na vida real se misturam mesmo, né? E que não tem tempo para ele acontecer. Não tem tempo, exatamente. BCF tá bom, vida que segue, é isso aí. É isso. Acho que o que tem que ficar é isso. A gente fala para vocês entenderem, mas tudo se mistura, tá tudo misturado. E quando for acontecer o parto, o trabalho de parto, você vai saber. Não tem como não saber. Uma observação, eu queria perguntar para a Thaísa, quando é que a paciente deve ir para o hospital? Ótima pergunta. Então, isso é uma questão muito particular, né? O ideal é que a gestante chegasse na maternidade já na fase ativa, né? Já com contrações ritmadas, contrações a cada 5, a cada 3 minutos, contrações intensas, né? Mais doloridas. Porque eu acho que nada mais fisiológico do que a gente aguardar esse momento dentro de casa mesmo, né? Porque a nossa casa é o lugar que a gente está mais seguro, ao lado dos nossos. Então, assim, quando começa o trabalho de parto, porque é tudo um misto de sentimentos, de emoções, você já fica um pouco insegura. E o hospital, querendo ou não, é um lugar que você, né, não conhece as pessoas, é um lugar mais frio mesmo. Então, o ideal seria chegar na fase ativa já do trabalho de parto. Claro que, né, acompanhada da doula, a doula também orienta em relação a isso. Mas isso vai muito, eu acho, também da paciente, dela se sentir segura, né? Uhum. Então, às vezes, ela está em casa, mas ela está insegura, mesmo ali com seus 3 centímetros, com contrações que ainda não estão muito regulares, ritmadas, e ela deseja ir para a maternidade. Então, isso tem que ser muito conversado entre o paciente e a obstetra e definirem juntas, né? Perfeito. Acho que isso aí resumiu tudo. Individualizar a conduta, o paciente é o que está no centro, escutá-lo, o que ele quer. Dar segurança, né? Dar segurança, fazer a nossa parte, que é orientar. Também a gente fica falando, parece que é tudo mecânico, muito né? Mecânico e tal. Às vezes eu preciso falar para a paciente, olha, eu não vou te liberar, porque você rompeu a bolsa, GBS positivo, tem que fazer antibiótico, então eu preciso de você internada. Eu preciso escutar esse bebê com mais frequência. Uhum. Então, ali naquele momento, eu sou uma pessoa formada, tecnicamente capacitada para dar esse parecer. Uhum. Não, olha, agora você não pode mais para casa, agora é aqui. Então, precisa fazer essa pontuação. Sempre oferecer escolhas, mas quando a escolha for ficar, você explicar. E você entendeu? Não entendi. O médico, o profissional da área da saúde, ele tem que falar quantas vezes for necessário até o paciente entender e, principalmente, usar o linguajar que ele consiga entender. Uhum. Porque eu posso chegar lá e falar assim, olha, você amarrou prêmio, GBS positivo, vai ficar internado, vai fazer antibiótico. Não entendeu nada. Uhum. Não entendeu nada. Então, sabe, seja mais empático. Claro, dentro aqui da nossa equipe, a gente não está falando só para o nosso nicho. Tem uma gama de pessoas que vão escutar, que vão propagar isso. Seja empático. Use formas adequadas para explicar para o seu paciente que ele precisa ficar por tais motivos e que é importante.
né? Sim. Não, e nós que trabalhamos muito, né, com o parto normal, a gente sabe que às vezes nem sempre a dilatação também é um critério pra gente internar. Exato. Sim. Porque às vezes a fase ativa tem que estar de 4, de 6 centímetros. Quem nunca pegou uma paciente com fase ativa 2 centímetros e precisa desse acolhimento, dessa internação? Sim. Né? Então é individualizar mesmo esse momento. Não tem uma receitinha de bolo, né? Obstetrícia não tem não receita tem. de bolo. A gente vai se individualizando. Então, pessoal, por hoje Acho que é isso. é isso, né? É. Um abraço. E até a próxima. Até. Beijos. Tchau, meninas. Tchau.